Welcome back, everybody, to Neutrality Studies. Sejam todos bem-vindos de volta ao Neutrality Studies. Hoje, com uma atualização do sempre brilhante professor Stephen Starr, professor e ex-diretor do Programa de Ciências de Laboratório Clínico da Universidade do Missouri, além de cientista sênior da organização Médicos pela Responsabilidade Social. Stephen, seja bem-vindo de volta. Stephen, welcome back. É bom estar com você de novo, Pascal. Thank you very much for doing this because once more Muito obrigado por fazer isso, porque mais uma vez você preparou uma apresentação em PowerPoint para nos mostrar onde estamos neste exato momento, neste 20 de agosto de 2026, em termos das ameaças nucleares e dos riscos de escalada nos diferentes teatros de guerra que vemos em andamento. Por favor, a palavra é sua. Please take it away. Okay. Certo. Bem, eu gosto de usar recursos audiovisuais porque acho que ajudam. É melhor do que só palavras. Sabe, eu não sei. Acho que a maior parte da sua audiência provavelmente está preocupada com as postagens nas redes sociais que Trump vem fazendo nos últimos meses. Mas algumas delas me chamaram a atenção. E há poucos dias, a ex-deputada Marjorie Taylor Greene publicou algo. Ela disse: eles estão discutindo o uso de armas nucleares contra o Irã em reuniões de estratégia. Sim, você leu corretamente. É real, não estou especulando. Eu sei. E eu olhei as postagens de Trump no Truth Social e encontrei estas duas. Se você olhar esta aqui, ele está com o dedo no botão vermelho. E nesta outra até uma nuvem nuclear. Então ele está claramente pensando em usar armas nucleares, e isso me preocupa. E não é só o Trump. Os Estados Unidos estão ficando rapidamente sem armas convencionais. E se você ouvir Larry Johnson ou acessar o site dele, o Sonar 21, pode ver isso documentado. Eu tenho algumas informações de lá e ele deixou claro que não conseguimos repor essas armas. Nós as fabricamos num ritmo muito lento e para repô-las precisamos obter terras raras da China, que já não estão mais disponíveis. Então o que os Estados Unidos vão fazer? Bem, ainda temos muitas armas nucleares e o Pentágono quer ampliar as opções de armas nucleares. Sabe o que isso significa? Ampliar as opções. Acho que isso significa que eles querem poder usá-las com mais facilidade. Em outras palavras, os Estados Unidos estão reduzindo o limiar para o uso de suas armas nucleares em um conflito. A doutrina nuclear está sendo revisada para prever o uso de armas nucleares táticas, ou as chamadas armas nucleares de baixo rendimento, logo no início de um conflito com um adversário de igual poder ou de poder quase equivalente. Em outras palavras, alguém que tenha armas nucleares. As armas nucleares seriam usadas para escalar o conflito e, assim, desescalar, forçando o adversário a recuar. Isso é um conceito esotérico que tenho quase certeza de que os russos não adotam, embora alguns possam dizer que eles próprios têm esse mesmo conceito. Mas, de qualquer forma, é bastante arriscado lançar um monte de armas nucleares e esperar que o adversário recue ou se renda. E, de fato, em todos os jogos de guerra anteriores, quando armas nucleares táticas foram usadas, isso sempre levou a uma guerra nuclear em grande escala. Neste momento, os Estados Unidos têm armas de precisão de longo alcance suficientes apenas para lutar contra a Rússia por 3 ou 4 semanas. Isso inclui os mísseis Tomahawk. Veja, usamos de 30% a 50% de todo o estoque de Tomahawks na guerra de 40 dias com o Irã. Metade deles. O quê? Estamos produzindo 50 desses por ano agora? 50% desses mísseis de cruzeiro lançados do ar e de 50% a 60% dos ataques MS foram disparados. Nem estamos mais produzindo ataque MS. Quero dizer, estamos realmente quase sem mísseis. Então, digamos que ainda tenhamos 2.000 mísseis Tomahawk. Eles não servem só para o CENTCOM, no Oriente Médio. Também deveriam ir todos para o Pacífico e o Atlântico, sabe? Então, o Pentágono está olhando para isso e pensando, uau, é por isso que o Trump está anunciando que não vamos fazer mais ataques ao Irã. Os Estados Unidos já usaram a maior parte dos seus mísseis de defesa aérea.
E se você ouvir Theodor Postol, de quem eu sou grande admirador, nós escrevemos juntos um artigo no Boletim sobre os efeitos de uma arma de 800 quilotons. Mas ele mostrou de forma muito conclusiva que os mísseis Patriot têm uma taxa de interceptação de apenas 3%. Então, mesmo que ainda tivéssemos alguns, acho que nos restam entre 1.000 e 2.000. Eles não funcionam muito bem. E isso não é um bom sinal para repelir um ataque nuclear aos Estados Unidos. Então, o que são armas nucleares táticas? Elas são definidas como armas com menos de 1 quiloton. Quilo significa 1.000, então 1 quiloton equivale a 1.000 toneladas de explosivo TNT. Portanto, de 1 quiloton a 100 quilotons, ou 100.000 toneladas de explosivo TNT equivalente. E eu fiz uma pequena imagem aqui. Esta é uma explosão sobreposta à cidade de Nova York, na região central de Nova York. A potência explosiva de 0,3 quiloton é a que encontramos nas nossas armas nucleares B-61, modelo 12, que foram enviadas para a Europa. São bombas de queda livre. A de 10 quilotons, eu só queria mostrar essa progressão, e a de 90 quilotons. Os russos têm armas de 90 e 100 quilotons, que eles chamam de armas nucleares táticas. E a zona verde mostra onde a radiação letal imediata seria produzida pela detonação da bomba. E a zona de fogo, onde ocorrem tempestades de fogo nucleares, fica na área amarela. Com armas maiores, dá para ver que ela é consideravelmente maior. Nenhuma delas é considerada pequena, porque uma bomba nuclear explode com o calor do Sol. Costumávamos ter muitas armas nucleares táticas. Tínhamos milhares delas nas décadas de 60 e 70. Este é um vídeo de um teste em Nevada. Um projétil nuclear de 280 milímetros foi disparado. Ele caiu a 6,2 milhas de distância, e a explosão foi de 15 quilotons. Agora, se você estivesse no Japão, talvez tivesse visto algo assim, se estivesse a 6 milhas de distância. Mas esta é Hiroshima, 6 meses depois de uma bomba de 15 quilotons. E o que ela faz é simplesmente incendiar tudo. Essa zona de fogo cria uma tempestade de fogo, da qual ninguém sai vivo. Então, o que os Estados Unidos têm em armas nucleares táticas? Bem, temos as bombas nucleares táticas B-61. Cerca de 200 delas estão armazenadas em 5 países membros da OTAN: Bélgica, Itália, Turquia, Alemanha e Holanda. Aqui está uma imagem de um caça F-35A carregando as B-61. E vocês podem ver armas táticas armazenadas em algum bunker, em algum lugar da Europa. Elas são chamadas de bombas de potência ajustável ou de potência variável. Podem ser configuradas para explodir com diferentes níveis de poder explosivo. A B-61-12 vai de 0,3 quiloton, ou 300 toneladas de TNT, até 50 quilotons. Agora, 300 toneladas de TNT é muita coisa. Mas historicamente, isso é uma explosão nuclear muito pequena, porque nossas maiores armas convencionais hoje explodem com 20 a 40 toneladas de TNT. Então isso meio que embaralha a linha entre o convencional e o nuclear. Faz os generais pensarem, é só uma bomba maior. Também temos 200 mísseis de cruzeiro lançados do ar, armados com acho que uma ogiva termonuclear W-80, com potência variável de 5 a 150 quilotons. Na verdade, eles são classificados como armas nucleares estratégicas, porque podem ser usados com uma potência de 150 quilotons e são levados por bombardeiros B-52. Mas tecnicamente, se quisesse, você poderia reduzir a potência para 5 quilotons e lançá-lo sobre o Irã. Esperemos que não. Bem, a Rússia tem. Isso é uma questão em debate. Esses números não são muito conhecidos, mas Hans Christensen estima que a Rússia tenha 1.794 armas nucleares táticas. E o poder explosivo delas varia de 1 a 100 quilotons. E como vocês podem ver, há de todo tipo. É semelhante ao que nós tínhamos nos anos 1960. Sabe, mísseis de cruzeiro para ataque terrestre, bombardeiros, bombas de queda livre, mísseis antibalísticos, enfim. Eles podem ter projéteis de artilharia e de morteiro, que são armas nucleares. Agora, se você usar uma arma nuclear tática, ela vai gerar muita precipitação radioativa.
Este é um vídeo de um teste subterrâneo feito em Nevada, em 1970. Era uma ogiva de 10 quilotons, que foi enterrada a cerca de 270 metros de profundidade. Não dá para chegar a essa profundidade quando se lança uma bomba de um avião. Mas houve vazamento, e você não guarda daquela nuvem. Seja umbrado. Ei, só um recado bem rápido. A melhor forma de apoiar este canal é assinando meu Substack gratuito. Você também pode ajudar com uma assinatura paga por lá, ou adquirir alguns dos nossos novos produtos em neutralitystudies.com. Os links estão abaixo. Vejo você por lá. Então temos um histórico de manter muitas armas nucleares táticas. Na Europa, tínhamos 7.300 armas nucleares táticas posicionadas em 1971. Naquela época, a União Soviética tinha 12.500. E a OTAN realizava jogos de guerra naquela época. Eles começaram a fazer esses exercícios no fim dos anos 50. E houve um chamado Able Archer, realizado em 1983. Na verdade, ele quase provocou uma guerra nuclear, porque os russos o observaram. O exercício parecia real, porque tínhamos pessoas do gabinete participando, inclusive o vice-presidente, eu acredito. Em algum momento tiveram que interrompê-lo. Mas o que aconteceu foi que assim que introduziram armas nucleares, aquilo simplesmente se transformou em um holocausto nuclear. E isso levou a uma mudança de mentalidade, porque, sabe, disseram, bem, isso é suicídio. E no fim, nos livramos dessas armas. Em 1991, houve iniciativas presidenciais nucleares que eliminaram muitas dessas armas, quase todas nos Estados Unidos e na União Soviética. Este slide mostra a precipitação radioativa na Alemanha após um ataque com 171 armas nucleares. E dá para ver que a radiação letal só da precipitação radioativa cobriu metade da Alemanha. Então isso levou essas pessoas a pensarem, não precisamos mais disso. E nos livramos da maioria delas. Nós tiramos todas dos nossos... O primeiro presidente Bush tirou todas dos navios de superfície. Nada de armas nucleares táticas. Nós eliminamos os foguetes de curto alcance, as munições atômicas de demolição, todas elas. Nós nos livramos delas. Mas agora querem usá-las de novo. Acho que isso é mais atraente. Enfim, isto compara uma detonação de 10 quilotons. Vocês viram antes, em outro slide, uma detonação nuclear de 800 quilotons, que é uma arma nuclear estratégica. A Rússia provavelmente tem 350 dessas ogivas de 800 quilotons em condição de lançamento imediato. E num dia com condições climáticas normais, aquele grande círculo vermelho cria uma tempestade de fogo da qual ninguém vai sobreviver. Então, você nem precisa se preocupar com as explosões. É simplesmente fogo. É horrível. E pior, produz fumaça. Bem, Trump é acompanhado por uma maleta nuclear e o sistema é automatizado. Aqui embaixo vocês podem ver o oficial que a carrega. É um dispositivo de comunicação que permite a ele dar uma ordem de autorização para um ataque nuclear em 1 minuto ou menos. Ele tem várias opções. Pode ordenar um ataque com uma arma ou com 1000 armas. Agora, assim que essa ordem de autorização é dada, ela tem de ser executada. Então, vamos torcer para que alguém do outro lado diga, espera aí. Mas sabe, ele acredita que esse é o poder dele. Acho que ele está bastante obcecado por isso. Ele também é paranoico. Sabe, se você olhar à esquerda, este é um vídeo que o Irã divulgou há algum tempo. Mostra Trump no campo de golfe, com a sombra de um drone sobre ele. Esta é uma foto tirada nas últimas semanas de Trump jogando golfe. E ele tem um sistema de defesa aérea Avenger, capaz de derrubar drones, e arame farpado em espiral. Isso não é uma rodada normal de golfe. E de novo, quero chamar a atenção para as duas postagens dele nas redes sociais. Não acho que indiquem estabilidade mental. Quer dizer, não tem graça. Sabe, se ele publicasse isso de vez em quando, seria uma coisa. Mas ele entra numa compulsão com isso. E olha essas imagens, sabe? Lá estava Atlas. Quer dizer, Trump carregando o mundo nos ombros, como Atlas. É, a revolta de Atlas.
O Trump no espaço basicamente como imperador do universo. É insano, não é? Mas ele também tem algumas questões religiosas em curso. Ele tem uma imagem de si mesmo como Papa e também como Salvador, eu acho. Ele está curando alguém ali. Ele tem, sabe, quero dizer, foi aí que isso chamou minha atenção pela primeira vez. Encontrei uma foto dele no Salão Oval, numa sessão de oração. Eles estão impondo as mãos. Estão com as mãos sobre o presidente, um homem santo rezando. Então, isso não ajuda ninguém que seja um narcisista megalomaníaco. Então, sim, ele está pensando em armas nucleares. E Bibi Netanyahu também está pensando em armas nucleares. Sabe, Israel tem de 90 a 400 armas nucleares. E esse número é motivo de debate. Mas sabe, estimava-se que tinham centenas de armas nucleares 20 anos atrás. E eu duvido seriamente que tenham menos do que isso agora. Eles não admitem. Eles não divulgam isso, então é difícil conseguir imagens ou qualquer coisa do tipo. Mas nós temos imagens dos mísseis deles. O que está lá na extrema direita, o Jericho 3, tá vendo aquele círculo grande? Ele mostra o alcance desse míssil. Sabe, eles poderiam atingir Moscou, Londres, Paris, qualquer cidade da Europa. E os mísseis de menor alcance servem bem para o Oriente Médio. Israel tem 5 ou 6 submarinos Dolphin a diesel. Talvez agora tenha um novo. E cada submarino pode levar 16 mísseis de cruzeiro. Eles podem ser equipados com uma ogiva de 200 quilotons, com alcance de 1.500 quilômetros ou 930 milhas. Então isso é uma capacidade de segundo ataque, como se chama. Sabe, eles são como mísseis Tomahawk. Eles seriam lançados, e quer dizer, isso realmente me preocupa, porque Israel vem cometendo genocídio com a nossa ajuda. Eles não conseguiriam fazer isso sem nós. Mas sabe, eu não acho que eles tenham qualquer escrúpulo em matar muitas pessoas. Esse é um cálculo feito em um livro chamado Guerra Nuclear entre Israel e Irã. Letalidade além dos limites. Talvez tenha sido um artigo, não tenho certeza, mas era de 2013. E calcularam que 22 armas termonucleares israelenses detonadas em cidades iranianas matariam 17 milhões de pessoas. E esses eram os padrões de precipitação radioativa de detonações de 500 quilotons sobre Teherã. Há um homem chamado Robert Greene, que é ex-comandante da Marinha Britânica. There's a guy named Robert Greene, who's a former British naval commander. He wrote a book he's written several books on deterrence. Ele escreveu um livro sobre, aliás, escreveu vários livros sobre dissuasão, e falou disso algum tempo atrás. Supostamente Israel ameaçou Moscou com um ataque nuclear. Quer dizer, muita coisa disso acontece pelas nossas costas. A gente não fica sabendo de quase nada. Temos que ouvir programas como o seu, Pascal. Mas sabe, o Dr. Theodore Postol calculou que o Irã tem urânio altamente enriquecido suficiente para fabricar 10 armas nucleares. E ele criou esta imagem mostrando 3 armas nucleares de 15 quilotons, que matariam de 300 mil a 100 mil pessoas em Tel Aviv. Mostra a área ali. O vermelho é onde estaria o clarão da bola de fogo, a zona de incêndio. Depois haveria forte precipitação radioativa, chuva negra, como houve em Hiroshima. Enquanto isso, a Europa está se preparando para uma guerra com a Rússia. Meanwhile, Europe is preparing for war with Russia. Quero dizer, isso é igualmente perturbador, embora não estejamos ouvindo muito sobre isso aqui. É que sabe, no dia 15 de agosto, 800 drones fabricados no Reino Unido atingiram alvos no interior da Rússia. E se os Estados Unidos sofressem um ataque com 800 drones grandes, olhem o tamanho desse drone. E os britânicos estão se gabando disso. Falaram sobre isso nos jornais deles, sabe, onde demonstram orgulho disso. Bem, a Rússia, é claro, ameaçou consequências, embora não tenha dito quais seriam. Mas há muitos apelos para que Putin tome medidas sérias em relação a isso. Quero dizer, até quando isso pode continuar? O Ministério da Defesa russo publicou uma lista de alvos de fabricantes de drones na Europa, e ela incluía todos os países mencionados ali. Alemanha, Reino Unido, Letônia, Dinamarca, Polônia, Itália, Espanha, Países Baixos, Lituânia, República Tcheca, Turquia e Israel. Todos eles são alvos agora.
Enquanto isso, os Estados Unidos têm 51 novas bases militares na Finlândia, Suécia, Noruega e Dinamarca. Estamos ocupados. E a Finlândia acabou de passar a permitir armas nucleares americanas e francesas em bases militares finlandesas. Sabe, como você acha que a Rússia vai se sentir com isso? Pior ainda, 10 países europeus concordaram em abrigar armas nucleares francesas. Isso incluiria a Finlândia, mas também Bélgica, Dinamarca, Alemanha, Grécia, Polônia, Suécia, Reino Unido, Países Baixos e Noruega. Eu não consigo acreditar nisso. Bom, vamos olhar esse gráfico. Sabe, a Rússia tem 4.300 armas nucleares estratégicas. 4,300 strategic nuclear weapons. Hã? Que estão mobilizadas e reservadas, prontas para uso. Juntas, a França e o Reino Unido têm 400. Mas ainda mais importante, o Reino Unido, a União Europeia, a OTAN e os Estados Unidos não têm nenhum sistema de defesa aérea capaz de derrubar mísseis hipersônicos russos armados com ogivas nucleares. Então, por que você iria querer começar uma guerra com a Rússia? Quer dizer, isso é suicida, literalmente. E a manchete mais recente que eu vi, outro dia, a Alemanha agora concordou em comprar mísseis de cruzeiro Tomahawk dos Estados Unidos e lançadores Typhoon para formar uma força nacional de ataque. E isso é capaz de atingir Moscou. Então, sabe, a Alemanha não é o país favorito da União Soviética nem da Rússia. A União Soviética perdeu 27 milhões de pessoas mortas na Segunda Guerra Mundial. E o maior feriado secular deles é o Dia da Vitória, quando as pessoas saem todas as ruas com fotos dos familiares que morreram na Grande Guerra Patriótica. A última coisa que eles querem ver é a Alemanha se rearmando. E eu duvido muito que eles vão esperar a Alemanha conseguir mísseis Tomahawk, talvez armados com ogivas nucleares, ou seja lá o que a Alemanha esteja decidindo fazer. E todos nós esperamos que Merz seja tirado do cargo e que surjam novos líderes na Europa. Mas enquanto isso está acontecendo. Então, tenho mais uma coisa que quero mostrar. Isso é de alguns anos atrás, mas acho que é o melhor resumo que posso apresentar. O que aconteceria se houvesse uma guerra nuclear em larga escala entre a Rússia e os Estados Unidos? Com base em dados não sigilosos, as consequências poderiam ser mais ou menos assim. Quando um lado lança mísseis nucleares, o outro os detecta e responde antes que atinjam seus alvos. Mísseis balísticos lançados por submarinos dos Estados Unidos, a oeste da Noruega, começam a atingir a Rússia depois de cerca de 10 minutos. E os mísseis russos, lançados ao norte do Canadá, começam a atingir os Estados Unidos alguns minutos depois. Os primeiros ataques são de pulso eletromagnético em alta altitude, que queimam equipamentos eletrônicos e redes elétricas ao criar um pulso de dezenas de milhares de volts por metro. Os ataques seguintes têm como alvo os sistemas de comando e controle, além das instalações de lançamento nuclear. Mísseis balísticos intercontinentais lançados de terra levam cerca de meia hora para chegar. Grandes cidades são alvos, tanto porque contêm instalações militares quanto para dificultar a recuperação do inimigo no pós-guerra. Alguns mísseis de cruzeiro levam horas para alcançar seus alvos. Cada impacto cria uma bola de fogo com temperatura comparável à do núcleo do Sol, seguida por uma nuvem cogumelo radioativa. Essas explosões intensas vaporizam as pessoas que estão próximas e provocam incêndios e cegueira mais longe. A expansão da bola de fogo então gera uma onda de choque que danifica prédios e destrói os que estão mais perto. O Reino Unido e a França têm capacidade nuclear e são obrigados pelo artigo 5 da OTAN a defender os Estados Unidos. Então a Rússia também os atinge. Tempestades de fogo engolfam muitas cidades, onde ventos com força de tempestade alimentam as chamas, incendiando tudo o que pode queimar, derretendo vidro e alguns metais e transformando o asfalto em um líquido quente e inflamável. Mas as explosões, o pulso eletromagnético e a radioatividade não são a pior parte. O pior é o inverno nuclear, causado pela fumaça de carbono negro das tempestades de fogo nucleares. A bomba atômica de Hiroshima provocou uma tempestade de fogo assim.
Mas as bombas de hidrogênio de hoje são muito mais poderosas. Uma grande cidade como Moscou, com quase 50 vezes mais habitantes, pode gerar muito mais fumaça. E uma tempestade de fogo lança colunas de fumaça negra até a estratosfera, muito acima de quaisquer nuvens de chuva que, de outra forma, removeriam essa fumaça da atmosfera. Essa fumaça preta é aquecida pela luz do sol e sobe como um balão de ar quente, podendo permanecer no alto por até uma década. As correntes de jato em grandes altitudes são tão rápidas que bastam poucos dias para a fumaça se espalhar por grande parte do hemisfério norte. Enquanto isso, a terra fica extremamente fria, mesmo durante o verão. As terras agrícolas do Kansas esfriam cerca de 20 graus Celsius, ou 40 graus Fahrenheit, e outras regiões esfriam quase o dobro disso. Um artigo científico recente estima que mais de 5 bilhões de pessoas poderiam morrer de fome, incluindo cerca de 99% da população dos Estados Unidos, da Europa, da Rússia e da China. É claro que não sabemos quantas pessoas sobreviveriam a uma guerra nuclear, mas se for minimamente tão ruim quanto os cientistas acreditam, ela não terá vencedores, apenas perdedores. Há muito tempo venho tentando dizer que não existe objetivo político ou nacional que vale o risco de destruir a maior parte da vida na Terra. Precisamos realmente impedir que essas guerras escalem. Certamente precisamos evitar o uso de armas nucleares em qualquer conflito. Precisamos parar de tentar ser uma potência suprema e começar a coexistir com outros países. E sabe, os dias dos impérios coloniais, tivemos 500 anos de domínio ocidental, estão chegando ao fim. E eu não acho que as elites políticas estejam felizes em aceitar isso. Mas sabe, chegou a hora de aceitar. Se eles querem que a gente lute uma guerra, Glenn Dixon acabou de publicar hoje um artigo dizendo que a Terceira Guerra Mundial está chegando. E receio que ele esteja certo. Mas eu não posso aceitar isso. É por isso que faço esse programa e é por isso que estou falando com você. Obrigado. Thank you, Stephen. We got that, so please feel free to Obrigada, Stephen. Entendemos. Então, por favor, pode encerrar sua apresentação agora, para que possamos nos ver e talvez conversar mais um pouco. Essas apresentações são muito úteis, para vermos o quão perto estamos disso. E o que me preocupou muito na última semana é que parece que o Congresso está falando agora, ou os subcomitês estão falando, em reduzir o limiar nuclear. O limiar para um primeiro ataque, ou para o primeiro uso de armas nucleares, quero dizer. Só para dizer que até recentemente os Estados Unidos eram o único país que não tinha uma política nuclear de não primeiro uso. Todos os outros, incluindo China e Rússia, talvez não Israel, porque Israel não admite ter suas próprias armas, mas todos os outros tinham uma política de dizer algo como: nós nunca vamos usar isso primeiro. A Rússia, então, meio que mudou isso, porque os Estados Unidos se recusam a descartar o uso dessas armas primeiro. E agora parece que os Estados Unidos estão discutindo oficialmente uma política que permitiria o primeiro uso em cenários ainda menos graves, que não ameaçassem a existência do país. Sabemos alguma coisa sobre isso? Bem, a política de não usar primeiro vem sendo defendida há muito tempo. E a China é o primeiro país em que eu pensaria, porque durante muito tempo, eles nem mantinham suas ogivas nucleares acopladas aos mísseis. Elas ficavam armazenadas separadamente. Mas sabe, se você olhar para o que vem acontecendo, os Estados Unidos parecem estar em suas guerras sem fim há tanto tempo que isso simplesmente mudou a perspectiva de todo mundo. Não preciso me estender sobre todos os tratados rompidos e todo o resto, mas veja a Coreia do Norte. Acho que eles têm umas 50 ou 60 armas nucleares. Acho que o Trump acabou de anunciar que é muito amigo do Kim. E sim, mas qual é a lição aí? É tipo, bem, eles não têm armas nucleares? Acho que vamos ver muita proliferação nuclear saindo dessa guerra com o Irã e de tudo mais. E esse é outro efeito colateral lamentável. Mas não sei, tentar defender agora
o não uso primeiro é tentar falar com pessoas na Europa e em Washington que não são capazes de chegar a acordos. Então, eu costumava, defendi todas essas coisas por muito tempo. Eu costumava apoiar não lançar em resposta a um alerta. Há todo tipo de coisa que se pode fazer para impedir que armas nucleares fiquem prontas para lançamento, tirando-as do estado de alerta máximo, para que você, sabe... Lançamento sob alerta significa que você precisa ter mísseis capazes de ser lançados em, de 2 a 15 minutos, assim que você recebe um alerta eletrônico, sinais de satélite, de que um ataque está chegando. Mas se houver um alerta falso de ataque, você pode iniciar uma guerra nuclear por acidente. E já tivemos situações assim, por pouco. Mas elas nunca foram adiante, porque os oficiais envolvidos sempre pensaram, não, isso não pode estar acontecendo. Tem que ser um erro. Mas se chegarmos a um ponto em que agora eles talvez não sejam tão tolerantes, quer dizer, estamos num ponto em que um erro pode até iniciar uma guerra nuclear. Claro, mas por outro lado, vemos os Estados Unidos agora planejando, ou possivelmente planejando, usar armas nucleares táticas no Irã e simplesmente arriscar dizendo, vamos ver se conseguimos sair dessa. Uma pequena bomba nuclear tática de 0,3 quiloton só para testar as águas. Quero dizer, consigo ver como isso poderia passar pela cabeça de alguns desses planejadores militares em Washington neste momento. Eu não sei o que eles usariam. Seria de se pensar que se fossem fazer isso, usariam uma arma como demonstração. Mas eu não sei. Quer dizer, as cidades de mísseis do Irã foram construídas, na verdade, para resistir a ataques nucleares. Elas foram escavadas para se proteger de todos os ataques convencionais, milhares deles, ao longo de toda a guerra. Sim, eu me preocupo mais com Israel. Com Israel lançando um ataque em massa. Não apenas uma arma, mas atingindo o Irã com 100 armas. Isso seria a coisa mais horrível. Mas tenho quase certeza de que o Irã retaliaria com armas nucleares. Eles precisam parar essas pessoas. Precisam parar Netanyahu. Precisam parar Merz. Os britânicos precisam ser... Os britânicos parecem gostar da ideia de se vangloriar de atingir a Rússia com seus drones. Quer dizer, é loucura. É uma loucura. O lamentável é que parece que esse tipo de lógica, neste momento, é muito bem recebido nesses círculos políticos da Europa, certo? Tipo, podemos demonstrar força, podemos mostrar que estamos apoiando o lado bom, e o lado mau, por ser o lado mau, não pode revidar, porque nós somos os mocinhos, certo? Parece que essa é a mentalidade. Você é praticamente invencível, porque tem esse escudo da história, certo? Porque Churchill venceu. A Grã-Bretanha venceu a Primeira Guerra Mundial. Os mocinhos sempre vencem, certo? E como somos os mocinhos, vamos sair por cima nisso tudo. Mas, pra mim, isso também parece coisa de lunático. Eu só me pergunto até quando isso vai continuar. Porque até agora, os russos decidiram manter a política de máxima contenção, de não fazer a OTAN o mesmo que a OTAN fez com eles, que é fatiar a guerra na Ucrânia e levá-la para dentro da Rússia. Mas eles parecem não fatiar isso e levar para a Europa. Embora seja, na minha visão, bastante ameaçador que nas últimas 4 ou 5 semanas, 2 fábricas de munições na Europa tenham explodido, uma na Itália, outra na Bulgária. E sabe o que não vimos, o que eu considero mais ameaçador nisso? A mídia europeia, a mídia ocidental, não está especulando que isso tenha sido feito pela Rússia. Sempre que aparece um drone sobre algum aeródromo, imediatamente todo mundo diz que foram os russos. Desta vez, ninguém aponta os russos. É como se, eu me pergunto por quê. Bem, todas as regras parecem estar desaparecendo. Se é que havia alguma antes, certamente não estão em vigor agora. Glenn Dissing disse algo outro dia que achei muito importante. Ele disse que as elites europeias estão equiparando a dissuasão nuclear à chantagem nuclear russa. E nós não podemos tolerar a chantagem nuclear russa. Mas sobre a dissuasão nuclear.
Quero dizer, eu não sou defensor da dissuasão, porque basta uma única falha na dissuasão para provocar uma guerra nuclear. Mas é nisso que todos os estados com armas nucleares se apoiam. Sabe, temos nossos arsenais para dissuadir. Eles chamam as armas nucleares de instrumento de dissuasão. Usam muitos eufemismos e coisas assim. Mas sabe, quando os europeus chegarem ao ponto de dar de ombros para as armas nucleares russas porque acreditam que os russos nunca as usariam contra nós, basta que Putin seja deposto e entre um novo líder como Medvedev ou alguém mais linha dura, e aí cuidado. Agora eu estou prendendo a respiração, porque sei que há uma enorme parcela da opinião pública na Rússia que sabe, a Rússia parou de exportar óleo diesel. Então, esse é um sinal bem claro de que esses ataques de drones tiveram um efeito sério, um efeito significativo ao atingir as refinarias deles. Sabe, eu sei que há muitos argumentos. Eu meio que assisti Scott Ritter e o Dr. Phil Doctorow discutirem isso, e acho lamentável que eles levem para o lado pessoal, mas estamos tentando entender o que está acontecendo. Não dá mais para contar com a mídia tradicional para nos dizer porra nenhuma, a não ser propaganda. É por isso que eu ouço o seu programa e eu amo essas coisas, Tens. É difícil juntar todas as peças, não é? Porque, por um lado, ainda precisamos consultar a grande mídia para entender do que se trata essa narrativa. Porque, sabe, eles de fato, quer dizer, nós sabemos, desculpe, nós sabemos como o governo também alimenta o Washington Post e o New York Times com certas informações que quer ver divulgadas, criando determinadas narrativas. Por outro lado, também sabemos que esses círculos de elite, inclusive dentro da grande mídia, vivem numa bolha própria. E é melhor acompanharmos essa bolha também, para entender como eles enxergam o desenrolar dos acontecimentos. Mas o mais preocupante, é claro, é que neste momento, dentro desse mundo, parece que voltar a pensar em ataques nucleares está na moda. Não é mais aquela coisa de, isso jamais pode acontecer. É mais uma questão de, nós não vamos aceitar chantagem nuclear, como você acabou de dizer. Se usamos ameaças nucleares, isso é dissuasão. Se o outro tenta nos dissuadir, então isso é chantagem nuclear. Temos dois conjuntos de interpretações para tudo, e nenhuma estratégia clara de como voltar a um mundo em que não ameaçamos uns aos outros, nem mesmo com armas nucleares, certo? E este é um mundo fundamentalmente diferente daquele em que estávamos nos anos 1980, quando a ideia era, precisamos criar uma estrutura de segurança para garantir que essas coisas nunca sejam usadas e que possamos eliminar grande parte delas, pouco a pouco. Você vê algum paralelo entre a atual loucura bélica e a loucura nuclear na história da Guerra Fria? Quero dizer, poderíamos dizer que 2026 é parecido com 1956, algo assim? Houve algum outro período em que tivemos uma euforia nuclear, digamos, uma euforia de guerra nuclear, da qual estamos nos aproximando agora, eu diria? Bem, quando a corrida armamentista nuclear começou para valer, nos anos 1950, depois que fabricamos armas termonucleares, em 1986 já haviam sido fabricadas quase 70 mil armas nucleares. By 1986, there were close to 70,000 nuclear weapons that had been manufactured. So in a sense, and I mean, I always wondered why would they make that. Então, de certa forma, quer dizer, eu sempre me perguntei, por que eles fariam tantas? Houve um estudo nos anos 1960 que mostrou que 300 armas nucleares basicamente matariam a maioria das pessoas nos Estados Unidos. Então, por que acabamos com 20 mil armas nucleares que ficam o tempo todo em bombardeiros e prontas para serem usadas? Isso nunca fez sentido para mim. Acho que os generais meio que as viam como armas convencionais maiores. Então, suponho que de certa forma isso seria a loucura dos tempos anteriores. Mas o que realmente me preocupa agora é que a diplomacia foi jogada pela janela. Quer dizer, quando Bush e Gorbachev eliminaram todas as armas nucleares táticas em 1991, foi porque reconheciam que se essas coisas fossem usadas, não ganharíamos nada. Isso simplesmente desencadearia uma guerra nuclear em grande escala.
E eles chegaram à conclusão, por meio de todos esses jogos de guerra, de que sempre que entrávamos num conflito entre a OTAN e a Rússia, acabava numa guerra nuclear em grande escala. Foi assim que chegamos aos tratados SAL e aos tratados START. E, de fato, reduzimos os arsenais nucleares daquele pico dos anos 80 para, sabe, algo como 10, 12 mil. Bem, acho que temos 12 mil armas nucleares hoje, o que é ótimo. Só que elas são ainda plenamente capazes de matar a maior parte das pessoas do planeta. Isso ainda sendo o excesso que tínhamos fabricado. Mas de um modo não entendo por que os europeus parecem ter esquecido toda essa história. Como é possível haver líderes que acham que podem travar uma guerra contra a Rússia e de alguma forma vencer? Que podem fazer a Rússia recuar? Concordo que são líderes políticos desesperados, tentando se manter no poder. Mas sabe, essas coisas ganham vida própria. E quando você combina isso com ataques de drones, sabe, 600 drones do Reino Unido em uma única noite entrando na Rússia e atingindo alvos, quero dizer, isso não funciona para a Rússia. Eu digo isso agora. Foi por isso que incluí essa informação na minha apresentação, porque realmente acho que isso, em certo sentido, é ainda mais perigoso do que o que está acontecendo no Irã. É ainda mais perigoso, porque oficialmente o Irã não tem armas nucleares, embora possa tê-las. O argumento de Ted Postel é que devemos presumir que eles as têm, porque têm capacidade de fabricá-las, têm tudo de que precisam. Também me lembro de mais um desses enormes mal-entendidos que, na minha opinião, é especialmente prejudicial aos europeus. Essa ideia do guarda-chuva nuclear. Eu tive Ted Postel e um ex-espião alemão, Rainer Rupp, no meu programa. E os dois ressaltaram o seguinte. Veja, Rainer Rupp trabalhava para a OTAN naquela época, passando informações para o leste. O guarda-chuva nuclear, mesmo durante a Guerra Fria, sempre foi pensado como uma espécie de gaiola de testes nucleares. Ou seja, se uma guerra nuclear acontecer na Europa, ela acontece sob esse guarda-chuva. Havia esse reconhecimento silencioso de que se isso acontecesse, as duas Alemanhas desapareceriam. Mas a guerra nuclear seria travada lá, do mesmo jeito que a guerra na Ucrânia é travada mais ou menos dentro da Ucrânia. Moscou não atacaria Washington, e Washington não atacaria Moscou, porque você quer viver, certo? Mas sacrificar alguns alemães, contra quem você tinha lutado apenas algumas décadas antes, quer dizer, quem se importa? E os ucranianos hoje? Coitados dos ucranianos, certo? Quer dizer, você sacrifica essas pessoas. Então o guarda-chuva nuclear hoje, de novo, é o mesmo conceito. É como se dissessem, não. Nós travaríamos uma guerra nuclear na Europa e os europeus morreriam. Se os russos e os americanos realmente morreriam, isso é outra questão. Mas os europeus certamente desapareceriam, ou certamente seriam atingidos por armas nucleares. Essa é outra implicação horrível, na verdade. Bem, eu acho que o guarda-chuva nuclear sempre foi uma ideia atraente para os americanos, porque de certa forma mantinha todos os países da OTAN unidos. Os Estados Unidos sempre foram o principal ator da OTAN. Em 1949, o primeiro comandante da OTAN disse que a OTAN existe para manter os americanos dentro, os alemães sob controle e os russos fora. E eu acho que isso ainda é. E eles deveriam ter acabado com essa maldita OTAN quando a União Soviética colapsou. Mas não quiseram levar em consideração as preocupações de segurança da Rússia. Pior ainda, mandaram todos seus caras de Wall Street para lá, meio que para saquear a Rússia. A Rússia teve a pior depressão do século XX. Quero dizer, a expectativa de vida deles despencou. Foi terrível. Os russos não esqueceram nada disso. Então me surpreende que eles ainda queiram negociar conosco, mas precisam negociar. Quero dizer, eu não sei como reverter essa situação, Pascal. Gostaria de saber. Eu detesto apresentar essas evidências tão esmagadoramente negativas, mas estou realmente preocupado que estejamos agora numa situação mais perigosa do que estávamos durante a crise dos mísseis de Cuba.
Qual é a percepção nos Estados Unidos que você também está captando por meio das suas redes? Porque você também tem ligação com o Bulletin of the Atomic Scientists e com outras pessoas que escrevem sobre esse tipo de assunto. Qual é a percepção entre os seus colegas? Bem, tenho alguns colegas que parecem conhecer Greg Mello. Vocês já o tiveram no programa antes. Nós conversamos bastante. Ele é muito ativo na tentativa de impedir a construção de uma fábrica de núcleos de plutônio. É disso que precisamos. Mais fábricas de armas nucleares, certo? Mas, sinceramente, não me impressiona. As pessoas não querem abordar toda a questão da OTAN. E acho que parte disso é um subproduto da imensa propaganda que a nossa mídia de notícias se transformou. As pessoas aceitam isso. Sabe, se leem o The New York Times e aceitam aquilo como verdade absoluta, como jornal de referência, então elas... Mas quantas pessoas ainda restam? Quantas pessoas, entre a população que pensa e que realmente acompanha isso, ainda aceitam The New York Times sem questionar? Quer dizer, uma das pessoas do establishment acredita nisso. Elas levam isso mais ao pé da letra do que provavelmente a RT. Mas sabe, isso já é um problema para mim há muito tempo. Tô tentando ter uma conversa. Se você começa, por exemplo, falando sobre a Ucrânia, e a pessoa com quem você está falando acredita que não houve motivo para a Rússia atacar a Ucrânia, então foi. Não provocado. Sim, agressão não provocada. Obrigado. Bem, eu não posso concordar com isso. Logo no começo, escrevi um artigo que falava de 14 mil civis no Donbass, mortos pelo exército ucraniano, ao longo de cerca de 7 ou 8 anos antes da guerra. Isso não foi noticiado nos Estados Unidos, mas certamente foi noticiado na Rússia. Então o povo russo sabe disso, mas os americanos não. Essa é outra coisa que é muito difícil. Se você não tem uma sociedade bem informada, se tem uma sociedade doutrinada, fica ainda pior tentar ter diálogos construtivos sobre essas questões. Sim, mas é isso que a propaganda de guerra faz, certo? Ela minimiza o risco para si mesma e maximiza o dano potencial que se pode causar aos outros. E vemos como isso sai pela culatra no caso do Irã, porque o mais revelador sobre a guerra contra o Irã é claro que os Estados Unidos não têm as capacidades convencionais para alcançar seus objetivos de guerra. Isso mesmo, simplesmente não tem. Mas parece que, em vez de isso levar a uma reavaliação das próprias capacidades, a uma espécie de meia-culpa, talvez não devêssemos ter feito isso, parece que as pessoas responsáveis por isso estão pensando naquele conceito estúpido que você também apresentou. Escalar para desescalar. Eu me pergunto sobre isso. Você sabe quem inventou essa estupidez? Na verdade, isso vem de muito tempo atrás. Isso surgiu no século XX, quando se falava em guerra nuclear limitada. Os russos ridicularizavam todo esse conceito. Eles diziam, bom, vocês podem querer limitar, mas nós não estamos planejando fazer isso. Mas começou naquela época. Sabe, inundamos a Europa com milhares de armas nucleares táticas, porque os russos tinham um exército convencional muito maior do que o nosso. Então, o plano era detê-los com armas nucleares. Mas diziam que havia uma aldeia alemã a cada 3 ou 5 quilotons. Quer dizer, você podia. Então, como mencionei antes, finalmente caiu a ficha dos líderes. Naquela época, eles conseguiam pensar e entender parte disso. Qualquer guerra que tivéssemos com aquelas malditas armas nucleares táticas sairia rapidamente do controle. Certo, porque é sempre assim. Aqui está uma um pouco maior e outra um pouco maior. E de repente, as armas de potência variável que temos, eles estão desenvolvendo uma bomba B-61-13 com potência de 360 quilotons. Supostamente ela é para destruir bunkers. Quer dizer, temos todo tipo de coisa acontecendo. Estamos criando armas nucleares novas e melhores o tempo todo. E sabe, eu tentei esperar que parássemos com isso. Mas, quando você faz isso num contexto de relações deterioradas, com todos os nossos
Sabe, o problema é que os Estados Unidos vêm planejando travar uma guerra à Rússia e à China. Pelo menos contra a China, com certeza. Eu sei que, voltando à época do Obama, eles começaram a deslocar homens e equipamentos para o Pacífico e começaram a treinar os fuzileiros navais para, sabe, usar mísseis. Eles querem bloquear os estreitos para impedir a passagem de navios chineses. Mas nós não temos mísseis, então imagino que vamos ter de usar armas nucleares para isso, certo? É essa a questão. Nossa produção, toda a nossa sociedade se corrompeu, especialmente o complexo industrial militar. Tudo é feito visando ao lucro. Esses sistemas de armas não foram realmente projetados para proteger as pessoas, o país. Foram projetados para dar lucro pra caramba. Basicamente, todos os mísseis deles são feitos à mão. Os russos não fazem desse jeito. Eles têm, em grande parte, um exército estatal. Quer dizer, têm contratados privados, mas o orçamento militar deles é 1/10 do nosso. E ainda assim, eles têm algumas gerações de armas hipersônicas, guerra eletrônica, tudo. Eles estão à nossa frente em tudo. Caramba, nós nem conseguimos alimentar os nossos. Cortaram tanto a logística que nem conseguimos abastecer os pobres marinheiros nos navios. Você ouve Larry Johnson falando de mães que ligam para ele, e os filhos delas perderam quase 14 quilos. Jovens de 23 anos voltando de uma missão. E eles nem eram gordos, para começar. Então é inacreditável. Larry está falando de militares americanos em crise. Isso é reflexo de um sistema totalmente corrupto. E um sistema em decadência, claro, certo? E um império em retirada. Então, quanto tempo você acha que ainda vai levar para que esse tipo de percepção chegue às massas nos Estados Unidos? Até que nem mesmo o New York Times consiga mais encobrir isso e chame as coisas pelo nome. Você tem alguma indicação sobre as tensões sociais? Acho que a essa altura deve haver tensões sociais bastante intensas nos Estados Unidos por causa disso. Bem, sim. Sabe, o Trump perdeu uma parcela enorme da sua base. Quero dizer, você pode olhar para todas essas figuras diferentes, de Tucker Carlson a Marjorie Greene, mas também para pessoas comuns, porque ele fez campanha prometendo sair das guerras estrangeiras. E estamos à beira de 2 guerras enormes. Ele fez um trabalho muito bom de eliminar armas das Forças Armadas. Mas, em certo sentido, isso pode ser bom se nós simplesmente recuarmos, porque não estamos preparados para começar uma guerra em lugar nenhum. Mas eu temo que os idiotas não vão aceitar isso. Eles têm que largar mão. Se pudéssemos simplesmente coexistir com as pessoas, acho que nações como Rússia e China só queriam negociar e coexistir. Mas tudo em que conseguimos pensar é em sanções e ameaças. E quando mandamos o genro do presidente e um corretor imobiliário de Nova York para negociar, isso também é um mau sinal. Não amamos nenhum embaixador Freeman. Eu adoro aquele cara. Ele é tão eloquente. E se tivéssemos pessoas assistentes conduzindo nossa diplomacia, estávamos em uma situação muito melhor. Não. Infelizmente, estamos muito longe disso. E isso só levanta a pergunta: o que fazer para recuperar isso? Quero dizer, em algum momento, temos que recuperar isso nos Estados Unidos, na Europa e em outros lugares. Não porque a Europa, ou algo assim, mereça ser salva, mas porque, de novo, essas armas nucleares explodiriam o planeta inteiro. Então, mais uma vez, para mim, parece que estamos lidando com um maníaco empunhando uma motosserra. E a questão é como convencê-lo a largar a motosserra e buscar a ajuda de que precisa. Eu simplesmente não tenho uma resposta para isso. Eu também não. Eu ainda tenho alguma esperança de que as eleições possam mudar as coisas na Europa. Desde que eles não façam como fizeram na Romênia e digam: bem, essa eleição não vale. Nós... Temos problemas históricos. Os britânicos vêm perseguindo os russos desde a Guerra da Crimeia. Isso. Então, não estou otimista quanto a essa dinâmica. E se a Alemanha quiser seguir em frente e montar um grande arsenal de mísseis Tomahawk,
e transformar suas fábricas da Volkswagen em fábricas de tanques, então eles vão estar. They're going to be No, and the Russians, they're not gonna. Não, e os russos? Eu acredito que eles não vão deixar isso acontecer. Karaganov e outros estão ganhando muita influência neste momento e defendem um ataque preventivo se os alemães pensarem em algo assim. E, na verdade, os chineses pensam o mesmo, caso os japoneses algum dia tenham a ideia de construir armas nucleares. Quer dizer, estamos chegando cada vez mais perto de um ponto em que isso pode se tornar uma profecia autorrealizável. Where this might become self-fulfilling prophecies. I think Japan, Acho que o Japão, sabe, Biden, quando era vice-presidente, deu uma entrevista a um jornal pouco antes de deixar o cargo e disse: bem, o Japão poderia se tornar um estado com armas nucleares da noite para o dia. Em outras palavras, eles já fabricaram todos os componentes de uma arma nuclear. Só precisam montá-los. Tem plutônio suficiente para fabricar milhares de armas nucleares. E tem a tecnologia de mísseis. Tem mísseis balísticos intercontinentais. A China certamente pensa nisso. E sabe, a pior coisa que os Estados Unidos podem fazer é empurrar o Japão na direção de se tornar um estado com armas nucleares. Mas eu me pergunto, será que eles querem transformar o Japão em outra Ucrânia? Sabe, talvez ficassem felizes em fazer o Japão lutar contra a China numa guerra e dessa forma eliminar a China. Hoje em dia dá para imaginar todo tipo de coisa maquiavélica, porque as pessoas no comando são tão perversas. The people in charge are so evil. Yeah, no, naturally. I mean, the United É States claro, naturalmente. Quero dizer, os Estados Unidos aperfeiçoaram, em grande medida, a arte da guerra por procuração. Conseguir sangrar a Rússia sem que nenhum único soldado americano morra oficialmente é um feito e tanto. Mas sabe, este é o triste ponto em que estamos em 2026. Muito obrigado, Stephen, por essa visão geral. Há algo que ainda não abordamos e que você queria comentar? Is there anything that we didn't cover yet that you wanted to kind of touch on? I don't think so. That last video. Não acho. Aquele último vídeo da minha apresentação resume muito bem o que seria uma guerra nuclear. Escrevi um artigo sobre PEN, que considero um perigo realmente sério. E a análise da ONU foi sobre um ataque de PEN à infraestrutura crítica dos Estados Unidos e às usinas nucleares. Talvez as pessoas queiram dar uma olhada nisso. People might want to look at that. Where can Onde as pessoas podem encontrar esse artigo? E onde podem encontrar seus textos? That's on the UN's review. I also have a website. Isso está na análise da ONU. Eu também tenho um site chamado nuclearfamily.org, que detalha os efeitos de uma guerra nuclear e de um pulso eletromagnético. Então, quem quiser, pode dar uma olhada. E quem quiser entrar em contato comigo, provavelmente consegue encontrar meu endereço no site. Muito obrigado por me receberem. Eu realmente agradeço. Significa muito para mim poder tentar fazer alguma coisa a respeito de tudo isso. Try to do something about all this. Thank you, Stephen. It's very good to hear Obrigada, Stephen. É muito bom ouvir as avaliações das pessoas que também estudaram os impactos dessa precipitação radioativa. Você, Ivana Hughes e outros vêm fazendo isso há muito tempo e alertando sobre isso há muito tempo. É uma pena que as pessoas não estejam ouvindo. Mas com isso, muito obrigada. Eu preciso ir caçar uma mosca que está me deixando louca. Não se preocupe, eu também tenho que correr daqui, sabe? Stephen, muito obrigada e boa noite. Boa noite. Thank you so much and good night. Good night.